com grande alegria e o Grupo Espírita Amor e Fé recebe a todos vocês para que possamos, nessa manhã tão esplendorosa, calma, serena, nos reconectarmos com Deus, e com a espiritualidade amiga que está aqui desde há muitas horas, preparando o ambiente para que todos nós recebamos o que nós temos necessidade. Como eu sempre digo, pode ser não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos. É com grande satisfação que a gente recebe hoje o Júnior Pinheiro. Faça favor, Júnior. Amigo querido da nossa casa, que está sempre aí pronto a nos ajudar. Atualmente dirigindo a USE, que Deus te abençoe, porque é uma tarefa difícil. E antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma oração, Júnior, junto com você, por favor, para nós agradecermos a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de guardar-nos de todo mal, pois que é teu reino, o poder e a glória para todos. Que assim seja. Júnior, nós vamos fazer um sorteio para incentivar a leitura, que você sabe que a gente faz. Tem até o número 38, não está mudando. Nossa, 38. Ai, que bom. Eu falei, acabei de falar para ele, tem até o número 38. Pode, faça favor. O último a chegar e tem um presente. Você vai dar para festa de início dele no tema do livro. Tem alguém na nossa casa pela primeira vez? Nós gostamos de presentear o Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui você vai encontrar um texto para o Evangelho inteiro. Querido Júnior, a casa é sua, fique à vontade, use e abuse. Obrigado. Bom dia a todos. Que o nosso querido Mestre Jesus possa encontrar em nossos corações terra fértil e preparada para que Ele possa depositar a sua sementinha de paz. Nós escolhemos para falar nesta manhã de domingo sobre um tema muito simples, mas que também nos convida a repensarmos um pouco os nossos sentimentos e como nós temos agido. E nós nos inspiramos lá no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que justamente Kardec trata do amor ao próximo. E mais especificamente nas instruções dos Espíritos, nós vamos encontrar um outro texto, esse agora ditado pela espiritualidade, cujo título é Lei de Amor. E se nós entendemos que lei é algo que deve ser cumprido, queremos ou não, gostemos ou não, sem dúvida alguma eles já estão dando a dica que o amor será vivenciado por todos nós, porque é uma lei divina e nós teremos a necessidade de vivenciá-lo, graças a Deus. Será a nossa oportunidade de experimentarmos desse sentimento extremamente nobre. E no primeiro item desse capítulo, não das instruções dos Espíritos, mas do capítulo em si, nós vamos encontrar anotada uma citação de Jesus,
registrada por Mateus. E essa citação também foi registrada por Lucas, por Marcos, e é muito conhecida por todos nós. Registra lá: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Nós todos conhecemos, né, essa passagem, e nós queremos falar apenas do amar ao próximo como a nós mesmos. Porque quando nós falamos em amor, normalmente a primeira ideia que vem à nossa cabeça é daquele sentimento que nós já compartilhamos naturalmente com as pessoas que nos são caras, com os nossos entes queridos. Nós lembramos do amor conjugal, do amor de pais e filhos, de irmãos, de amigos, né? Mas a gente percebe que esse sentimento, que já é algo muito positivo dentro de cada um de nós, muitas vezes é intenso, é verdadeiro, quando a pessoa com a qual nós nutrimos esse sentimento nos agrada, faz aquilo que nós esperamos que ela nos faça. Porque quando essa criatura, porventura, nos decepciona ou nos contraria, a gente percebe que muitas vezes esse sentimento que nós afirmávamos ter por essa pessoa se transforma um pouquinho. E aí surgem outros sentimentos que não é exatamente esse que nós chamamos de amor. Quer ver um exemplo simples? Imaginemos que a minha esposa me procura e fala assim: Júnior, eu queria agradecê-lo por esses momentos incríveis que nós vivemos esses anos, tudo maravilhoso, eu te agradeço muito. Só que é o seguinte, eu conheci uma outra pessoa, me encantei por essa criatura, e mais do que isso, tomei a decisão de a partir de agora viver ao lado dela o resto da minha existência aqui na Terra. E eu sempre afirmei que amava essa pessoa. O que eu faço? Oh, minha querida, fico muito feliz por você. Desejo que você seja eternamente feliz ao lado dessa nova pessoa. Se for possível, deixa eu conversar com ela, que eu quero orientar o que você gosta, o que você não gosta. Ué, não deveria ser essa a minha postura? Eu afirmava que eu amava ela. E quem ama quer o quê? O bem do outro. Ainda que muitas vezes às custas da nossa própria tristeza. Mas normalmente não é isso que eu faço, né? Normalmente a frase é: ou você vai ser feliz comigo ou com mais ninguém, porque eu te amo. Sabe por quê? Porque o nosso amor ainda aprisiona. O nosso amor ainda obriga a criatura a fazer aquilo que nós entendemos ser o correto. É um amor que ainda escraviza, que cobra do outro a postura que nós fazemos ideia de ser adequada. E o pior, normalmente tudo motivado a nos agradar, a nos satisfazer. Então eu agrado, trato bem, zelo para que eu tenha um respaldo das minhas ações. E se a pessoa pulou fora daquilo que eu estava imaginando, automaticamente eu mudo tudo isso. E muitas vezes o amor se transforma até em ódio. Por quê? Nós carregamos dentro de nós ainda o velho e conhecidíssimo egoísmo, que é sempre o eu como foco das atenções. As minhas necessidades, os meus anseios, os meus desejos, falando em primeiro lugar. Então a gente percebe que esse sentimento já existe, mas ainda ele tem muito a evoluir, muito a crescer dentro de nós. Quer ver um outro exemplo? Muito simples para nós entendermos quanto o nosso amor ainda está em processo de evolução, assim como nós. É o amor de pais e filhos, em especial as nossas queridas mães. Porque, por exemplo, imaginemos que de repente a misericórdia e a bondade divina entende que uma criatura que está, nosso filho, a nossa filha aqui na terra, tem a necessidade de retornar à pátria espiritual antes de nós, antes do momento em que nós entendemos ser o apropriado. Qual é o nosso sentimento? Na maioria das vezes é de revolta. Nós cobramos Deus, porque Deus tirou o meu filho, a minha filha. Não que nós somos ruins,
Não, porque nós amamos mesmo aquela criatura. E o fato de amar faz com que a gente deseje ter próximo da gente. Mas embora o amor materno seja o mais próximo desse amor ideal que nós vamos tentar relembrar com todos vocês nesta manhã, ainda assim é um amor que traz os vestígios ou os requisitos do egoísmo. Por quê? É o meu filho, a minha filha, então tem que estar comigo. Isso é muito natural da nossa condição. E assim vale para todos os amores. O próprio Evangelho tem um exemplo dessa questão do amor ao próximo e do egoísmo pertinente ainda a nós, criaturas humanas, que eles falam o seguinte: imaginemos que todos nós sejamos prisioneiros das nossas imperfeições e somos todos conduzidos a cumprir nossas penas juntos. Mas porventura a Ierta termina o seu processo ali de prisão ao meu lado antes de mim, e ela recebe a tão esperada liberdade. Ao invés de eu falar assim: que bom que você ganhou a liberdade, vai viver sua vida plena lá fora, sem ficar aqui dentro dessa cela triste e horrível, eu falo: não, você vai ficar comigo aqui, eu não terminei a minha ainda. Como você pensa em ir embora e me abandonar? Não, vai ficar aqui comigo, e eu quero que ela fique ali, porque eu criei uma amizade, criei um sentimento, e eu quero que ela fique ali do meu lado. Eu não estou preocupado com a felicidade dela, e sim com a minha. É sempre o eu falando na frente. E a gente muitas vezes tem dificuldade em perceber isso, e nós escravizamos, nós prendemos as criaturas ao nosso lado, em nome de um sentimento que nós chamamos de amor, mas que ainda não é o chamado amor ágape, aquele amor puro, que não existe nada, que não cobra, que enxerga a sua própria felicidade na felicidade alheia. E é desse amor que nós queremos falar um pouquinho, dar alguns exemplos, para que a gente possa pensar e refletir sobre como eu tenho oferecido esse sentimento às outras criaturas, como eu tenho transformado ou movimentado esse sentimento dentro de mim mesmo. Segundo o Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino na Dor, ele diz que naturalmente o amor, como comumente nós entendemos, é realmente esse sentimento que aproxima as criaturas, pelos seus vários viés, mas que une as pessoas. Entretanto, o amor é muito mais do que isso. Segundo ele, esse sentimento reveste com as suas formas mais infinitas tudo o que rege e tudo o que está entre nós. O amor está presente em cada criatura, em cada coisa. Isso me faz lembrar a citação de João, quando ele diz que Deus é amor. Se Deus é amor, e o amor reveste tudo e todos, ainda que nas suas formas mais simples, como eu tenho tratado Deus, o amor, aqui dentro de mim? E mais do que isso, como eu tenho tratado Deus através do amor na outra criatura, no meu semelhante? Como tem sido essa relação? Aí nós vamos perceber, através da explicação que nós encontramos lá no capítulo 11, nessas instruções dos Espíritos, através de Lázaro, onde ele diz que na verdade todos nós sempre fomos muito instintos e trazíamos essa força dentro de nós que sempre fez com que nós agíssemos de uma forma direta, sem muita reflexão. É algo que nos motivava a realizarmos certas coisas. Só que nós vamos naturalmente evoluindo, nos transformando, e essas experiências vêm o que? Burilando a nossa forma de agir e de pensar. E aí, o que era só instinto passa a ter uma outra condição, que é aquilo que nós chamamos de sensações. Por quê? Aquilo que eu gerava, que eu fazia de uma forma muito automática, de repente começa a gerar dentro de mim algo diferente. Eu começo muitas vezes a gostar ou não, aquilo me dá ou não prazer, e aí essas sensações vão despertando um pouco mais a minha capacidade de refletir, de raciocinar, e percebo que tem muito mais do que uma ação natural. E com
o aprendizado que o espírito vai sofrendo nas suas muitas experiências, nesse processo gradativo de evolução, nós ganhamos depois o que nós chamamos de sentimentos. E esse sentimento, no seu ponto mais sublime, quando nós atingirmos, será justamente o amor que Jesus nos convida a exercitar. Porque quando nós pegamos lá naquela citação do Evangelho que nós lembramos aqui, amar ao próximo como a si mesmo, esse que não é uma orientação do Cristo, já estava no Velho Testamento muito antes do próprio Jesus, mas que ele afirma ser correto e ser um modelo para quem quisesse se tornar um homem de bem. Muitas vezes podia fazer com que a gente pensasse assim: bom, como eu ainda, pelas minhas limitações, não consigo me amar com plenitude, por quê? Se eu me amasse com plenitude, eu estaria me esforçando com mais afinco em me tornar uma criatura melhor, porque o grande responsável da minha própria evolução sou eu mesmo. Mas eu ainda não despertei isso de uma forma muito ativa, ostensiva. Então, se eu não tenho um amor tão pleno por mim mesmo, eu tenho dificuldade em oferecer isso ao outro. Como eu posso dar aquilo que eu não tenho? E a gente se acomoda. Eu sou assim mesmo. Aquela síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, sou assim, vou morrer assim, acabou. A gente se acomoda. Só que Jesus, ele era terrível. E ele nos deu um apertão complicado. Porque ele disse aos seus discípulos: eu vos trago um novo mandamento. E aí, não é mais esta orientação de milênios. Era agora nova, que ele, o Cristo, nos traria. E ele diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí ele apertou. Por quê? Já não é mais a minha medida. Eu não vou doar aquilo que eu nutro dentro de mim. Ele deu, na verdade, agora uma referência. A medida é o amor que eu, Jesus, o Cristo, ofereço a todos. É assim que eu desejo que vocês se amem. E aí a coisa ficou difícil, porque é realmente um amor que não exige nada, que não cobra, que simplesmente doa, porque é o amor que contempla a sua própria satisfação na felicidade do outro. Mas aí nós pensamos assim: qual seria o efeito de um amor desse porte em nós, no nosso dia a dia? Quando nós começássemos a depositar, a acreditar que a felicidade alheia seria nossa, que o bem-estar do outro seria também o nosso. E para nós entendermos como mais ou menos funciona isso, eu gostaria de contar uma história narrada por um dos personagens dela mesma, que nós tivemos a oportunidade de conhecer e ouvir isso em 2012, lá em Franca, num congresso, e que há 2 anos atrás ele esteve em Rio Preto, e ele também relembrou a mesma história e encantou a todos. E eu estou me referindo a André Luiz Peixinho, que é um grande expoente da doutrina espírita. Ele é dirigente da Federação Baiana de Espiritismo, e ele conta que ele, como médico de profissão, estava lá no seu início, trabalhando no hospital, já ocupava um cargo de certa liderança, e um dos seus colegas de trabalho vem até ele e diz: doutor, tem uma pessoa importante aqui no hospital que precisa falar com o senhor. Ele falou: pois não, vamos lá. E diz que ele pega então seu estetoscópio, como de praxe, joga no pescoço e vai com esse outro médico ao encontro dessa criatura dita importante. E logo que eles saem da sala, ele pergunta ao outro: mas quem é essa pessoa que precisa falar comigo e que você chama de importante? E ele responde: doutor, é Irmã Dulce. Diz que nessa hora, Peixinho parou no corredor e falou: quem está aí? É a Irmã Dulce. E ela quer falar com o senhor. E ele pensou consigo mesmo: mas o que eu posso fazer para uma criatura dessa? Porque a Irmã Dulce já tinha naquela época um trabalho incrível em toda aquela região, e ele admirava tudo que aquela pequena freira realizava.
E ele falou: o que eu vou poder ajudar essa pessoa? Mas no mínimo eu tenho a obrigação de ir até ela, de ouvir o que ela precisa. E ele então apressa os seus passos e chega lá e encontra ela sentadinha num corredor do hospital, com um semblante extremamente transtornado. Um semblante típico daquela criatura que está em processo de dor, de sofrimento. E ele imediatamente se aproxima e diz: minha irmã, o que eu posso fazer para ajudá-la? E ela fala assim: ah, doutor, eu estou sentindo dores horríveis. E ele fala: pois não, vamos até o consultório, para que com mais privacidade eu possa então consultá-la, verificar o que está acontecendo, a senhora possa me relatar, nós vamos encontrar algum medicamento que possa amenizar isso. Ela falou: não, doutor, o senhor não entendeu. Eu estou sentindo dores horríveis, sim. Preciso da sua ajuda, sim. Mas gostaria que fizesse ela nele. E aponta uma criatura, um homem, que estava ali no corredor já há muito tempo aguardando o atendimento. E era uma criatura que não tinha identificação alguma. Diz que na hora ele não entendeu exatamente o que ela queria. Mas, como era ela pedindo, ele não pensou duas vezes. Chamou ali os enfermeiros que estavam próximos, pediu para que conduzisse aquela maca com aquele desconhecido até o consultório dele e disse que ela aguardasse um pouco, que ele mesmo iria ver o que seria possível fazer por ele. E lá no consultório eles chegaram ao diagnóstico, começaram o processo de tratamento para amenizar as dores daquele indivíduo. E assim que tudo se encaminhou, ele volta agora para atender a irmã Dulce. Ele conta que quando ele chega de volta onde ela estava, ela já estava com um semblante extremamente diferente. E antes que ele dissesse alguma coisa, ela se levanta, pega nas suas mãos e diz: muito obrigado, doutor, como o senhor me ajudou? Ele falou: mas agora é a sua vez, vamos lá. Ela falou: o senhor não entendeu mesmo, o senhor já me curou. Beijou as mãos dele em agradecimento e foi embora. Aí então Peixinho nos disse que ele entendeu o que estava acontecendo. Irmã Dulce, com toda a sua simplicidade, tinha um amor tão grande que ele na verdade transcendia o seu próprio corpo físico. E sabendo que uma criatura se encontrava ali em dor e sofrimento, ela sentia a necessidade do outro. Ela sentia a dor que aquele desconhecido dela estava sentindo. E ela não podia estar feliz, satisfeita, de consciência tranquila, sabendo que um irmão estava sofrendo ali desamparado. E sentindo essa necessidade dele, pediu socorro. E quando ele foi medicado e teve os seus males ali já corrigidos, ela sentiu os efeitos daquilo. Esse amor que transcende, e Jesus nos pede a viver pelo outro, que é o amor justamente que vai fazer com que o nosso velho egoísmo comece a se desfazer, vai fazer com que o meu eu deixe de ser mais importante do que o outro, nos unindo enquanto irmãos, filhos de Deus, que estamos todos no mesmo processo de transformação. É o mesmo amor que fez com que Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, já na espiritualidade, depois de um trabalho incrível, brilhante, enquanto encarnado na Terra, segundo nos contam, ele já na parte espiritual, ainda atuando em favor daquelas pessoas que precisam de auxílio médico, comandando falange de espíritos da área de saúde, recebe a visita de um missionário que vem das esferas mais altas, em nome de Maria, convidá-lo agora a trabalhar ao lado dela. Olha que honra poder trabalhar ao lado daquela que foi genitora física do Cristo aqui na Terra. Mas embora ele tivesse ficado lisonjeado com o convite, nos narra os Espíritos que ele agradeceu e disse àquele mensageiro que se realmente ele tivesse algum mérito, seja ele qual fosse, que aquele mérito pudesse interceder para que ele continuasse trabalhando aqui na crosta terrestre, em auxílio aos irmãos que precisavam. É esse amor que renega o seu próprio crescimento em favor dos outros, que torna a criatura ainda maior. E ele continuou, e continua até hoje, servindo a nós, seus irmãos menores, em processo evolutivo. É esse amor que Jesus está nos convidando, é esse amor que no Evangelho nós vamos encontrar as ferramentas para nós vivenciarmos,
para nós compartilharmos com os demais. E aí, muita gente pensa assim, poxa vida, mas se eu ainda, por conta do meu egoísmo, ainda tenho dificuldade em viver, em exemplificar esse sentimento, como que eu posso fazer para mudar, para virar a chavinha? Nós poderíamos encontrar várias ferramentas, mas nós fizemos questão de lembrar de uma, muito conhecida por nós espíritas, porque vira e mexe alguém vem falar dela aqui na frente, muitas vezes com outras palavras, mas é justamente a caridade que fará com que nós comecemos a criar, a gerar, a alimentar esse amor ágape dentro de nós. Então quer dizer que eu tenho que trazer alimentos para alimentar aqueles que não têm o que comer, calçar os descalços? Claro, isso aí, muito mais, é realmente caridade, mas essa caridade ela é muito fácil para aqueles que têm condição financeira e praticamente impossível para aquele que não tem. E aí? Essa caridade do repartir, do doar, é importantíssima e sem dúvida é a alavanca propulsora que vai nos levar à caridade de verdade. Mas a caridade que nós queremos relembrar nesse instante é a caridade que está lá no Livro dos Espíritos, anotado na questão 886, quando Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus? Ele pergunta à Pleiade de verdade qual era o sentimento e o entendimento de caridade sentida pelo Cristo. E aí eles respondem, uma resposta extremamente curta. Você imagina que tem uma resposta filosófica imensa, mas ela é mais simples do que a gente imagina. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão, 3 coisinhas para que nós possamos ser caridosos. Olha que fácil. A partir de agora, nós, ao terminarmos aqui a explanação, vamos todos embora felizes da vida e caridosos. Mas tem um problema. Eles anotaram benevolência para com todos e não com as pessoas que nós gostamos. Porque ser bonzinho com quem nos agrada, é fácil, gente. Como que eu não posso ser bondoso quando eu chego aqui e recebo o carinho da Eta, o Flávio, vem receber a gente com tanta empolgação? Eu tenho que ser bonzinho? Não tem como. Agora o problema é ser bonzinho lá fora, no trânsito, quando alguém me dá uma fechada, quando alguém me contraria numa intenção que eu tinha, aí que está o problema. E é aí que eles dizem que é necessário ser benevolente com todos e não com quem nos agrada. E a tal da indulgência? Que nós esquecemos que as outras criaturas, assim como nós, estão matriculados nessa escola chamada Terra com o propósito de aprender, de se aperfeiçoar. E isso nos leva a entender 2 coisas: que no processo de aprendizado, de vez em quando nós erramos, e que essas criaturas, por estarem nesse processo de aperfeiçoamento, é porque elas não são perfeitas, e de vez em quando, para nossa sorte, elas erram com a gente. E aí o que eu quero dessa criatura? Uma postura de um ser perfeito, coisa que eu não tenho. Então, como exigir do outro aquilo que eu não consigo vivenciar? Eu tenho que olhar para aquele semelhante, para aquela criatura e dizer: bom, ela errou, percebo isso. Agora, como que eu vou cobrar uma postura perfeita se ela está nesse processo assim como eu? Deixa para lá. Compreenda a limitação do outro. Entenda que ele também está nessa escola, com o mesmo intuito que o seu, e que muitas vezes ele é ferramenta para ver o quanto você tem aprendido, o quanto você já está preparado. E o tal do perdão? Tem gente que fala assim: eu perdoo, mas não esqueço. Veja bem, perdoar uma coisa, esquecer outra. Esquecer, o pessoal da área de medicina chama de amnésia, e não é esse o propósito. É muito comum que a gente tenha passado alguma experiência com alguma criatura ou com muitas outras que gerou até sentimentos ruins, e aquilo marca a gente. Agora, o fato de eu não esquecer não significa que eu não perdoei. Para saber se eu perdoei ou não aquela atitude, aquela experiência, precisa que, quando eu lembre daquilo, aquilo não traga nenhum sentimento infeliz. É o sentimento da lembrança
que é o que vai nos mostrar se nós perdoamos ou se não perdoamos. Você pode lembrar, mas puxa vida, aquele dia o fulano fez tal coisa para mim, que bobeada dele ou minha, não importa quem tenha sido, mas não tem sentimento ruim envolvido, não tem mágoa, não tem rancor. Então você perdoou, passou, foi uma experiência, e com certeza valerá a pena para mim mesmo e para o outro. Agora, se a gente não quiser perdoar, também tem jeito. O brasileiro sempre dá um jeitinho para tudo, né? E aí tem mais um. E olha, quem deu essa dica de que há uma possibilidade de nós não termos que perdoar ninguém, sabe quem foi? Um tal de Chico Xavier. Olha ele como um bom brasileiro dando a dica. E ele falou, é simples, gente, é só amar. Quem ama não precisa perdoar ninguém, porque não se ofende com a atitude alheia, enxerga no outro sempre o lado positivo, busca verificar nas ações alheias tudo o que ela traz de bom, deixa para lá os equívocos, os erros. Esse que ama não se magoa, não se ofende, então não precisa perdoar ninguém, simples assim. Agora, enquanto nós não estivermos nesse patamar, precisamos sim fazer esse esforço. E quando a gente permitir que esse sentimento do amor possa se aflorar um pouco mais em todos nós, nós começaremos a notar uma mudança muito radical. Por quê? Nós vamos mudando as nossas atitudes, transformando a nossa existência, reescrevendo a nossa própria história. E é por isso que nós estamos encarnados. Então que nós possamos experimentar, enxergar o amor de maneira diferente. E para nos inspirar a isso, tem um texto aqui do André Luiz, registrado pelo Chico, no livro Apostilas da Vida, que nos convida a verificarmos como o amor é o precursor de tudo e como ele está inserido em tudo, ainda nas coisas que nós menos imaginamos. Ele nos diz o seguinte: vida é o amor existencial, razão é o amor que pondera, estudo é o amor que analisa, a ciência é o amor que investiga, filosofia é o amor que pensa, religião é o amor que busca Deus, verdade é o amor que se eterniza, ideal é o amor que se eleva, fé é o amor que se transcende, esperança é o amor que sonha, caridade é o amor que auxilia, fraternidade é o amor que se expande, sacrifício é o amor que se esforça, renúncia é o amor que se depura, simpatia é o amor que sorri, altruísmo é o amor que se engrandece, trabalho é o amor que constrói, indiferença é o amor que se esconde, desespero é o amor que se desgoverna, paixão é o amor que se desequilibra, ciúme é o amor que se desvaira, o egoísmo é o amor que se animaliza, o orgulho é o amor que se enlouquece, sensualismo é o amor que se envenena, vaidade é o amor que se embriaga, e finalmente o ódio, que julga ser a antítese do amor, é senão o próprio amor, que adoeceu gravemente. Tudo está revestido de amor, mas que a gente se permita sentir, enxergar, reconhecer, ainda que aquele amor esteja doente. E para nos inspirar nesse processo, e para encerrar, nós lembramos uma outra história também narrada por Peixinho, e que por coincidência trata de uma outra criatura católica, uma outra freira, essa também é muito conhecida por todos nós, pois conta ele que um empresário mensalmente visitava Madre Teresa lá em Calcutá e fazia uma contribuição até muito generosa para aquela obra incrível que aquela criatura desempenhou.
Então ele chegava lá, uma vez por mês, com uma folha de cheque, com aquela contribuição generosa, entregava a ela, e ela sempre o convidava a fazer mais, embora agradecesse aquela generosidade, mas ele nunca tinha tempo para nada, sempre muito ocupado com os afazeres, muitas vezes até preocupado em ter condições de ajudar cada vez mais, e ele se recusava alegando falta de tempo. Num determinado mês chega essa criatura na instituição e, recebido por uma outra freira, ela pede que ele aguarde um pouquinho, pois Madre Teresa estava ocupada, mas logo viria em seu encontro. E ela demora um pouquinho mais do que o habitual. E naturalmente, como uma boa criatura humana, esse homem começa a ficar impaciente. E não se segurando, ele então vai à procura dela, adentrando pelos corredores da instituição. E ele então encontra Madre Teresa com um dos seus assistidos no colo. E essa criatura passava por processos de dor. E ela então, num gesto muito carinhoso, com essa criatura no colo, acariciava a cabeça dele. Passava a mão, com tanta suavidade. E ele fica observando aquela cena sem entender exatamente o porquê. E aí, depois de alguns instantes, aquela criatura que estava no colo de Madre Teresa parece que começa a melhorar, fica mais aliviada. E ela então, deixando ali repousando, vem ao encontro do empresário. E ele então diz assim: minha irmã, eu não entendo, por que a senhora faz isso? Eu estava aqui observando a sua atitude, e aquela criatura passando por todo esse sofrimento, a senhora acariciava, e as suas mãos parece que emitiam luzes, que foram entrando nessa criatura e gradativamente foram amenizando as suas dores. Por que a senhora faz isso? O que motiva a senhora a gastar o seu tempo com essas criaturas que nem lhe são conhecidas? E ela disse o seguinte: na verdade, eu tenho um desejo imenso de poder um dia acariciar os cabelos do Cristo, de passar a mão na sua cabeça, um abraço muito fraterno. Então, para me preparar para isso, eu tenho treinado nesses irmãos que aqui estão. O homem ouviu aquilo, não disse mais nada, me entregou o cheque como de prática e foi embora. No mês seguinte ele retorna, chega na instituição, a freira da recepção vai chamá-la e ela vem rápido. Mas quando ela chega ali, cadê o empresário? E ela pensa: meu Deus, mas eu vim rápido dessa vez, cadê ele? E elas vão procurá-lo. E aí quem tem a surpresa é ela, pois ele estava dentro de uma das salas, com um dos enfermos no colo, passando a mão na cabeça, de maneira um tanto quanto desengonçada, diz ele, mas acariciava. E ela para ali na porta, junto com a outra freira, e fica observando aquela cena, encantadas. E depois de alguns instantes, ele deixa aquela pessoa ali no leito e vem ao encontro dela. E ela diz a ele: ah, meu irmão, que felicidade saber que você também deseja acariciar o Cristo. E que bom saber que você enxerga essa oportunidade nessas criaturas que aqui estão. E diz assim para ela: ah, minha irmã, sim, desejo fazer isso. Então eu estou treinando também. Então que nós possamos voltar aos nossos lares, começarmos uma nova semana com um desejo sincero de treinar o amor que nós gostaríamos de oferecer a Jesus nas criaturas que nos cercam, nas criaturas que convivem com a gente, nos irmãos de jornada que a misericórdia divina coloca em nosso caminho. Muita paz e que Ele nos abençoe sempre. É minha, né, Irmã? Nossa, João, todos os assuntos fazem com que a gente reflita, né? Muito. Mas esse, o amor, eu acho que ele é tudo. Bem porque ele estava nas duas, como é que fala? Citações que Jesus nos ensinou. Eu sempre digo o seguinte, que quando nós formos aqui, quando a gente retornar,
E que a gente encontrar alguém que vai nos perguntar com certeza o que você fez com tudo que eu te dei. A gente possa responder, eu amei. Só isso. Eu amei. Que a gente saia daqui tentando pôr em prática. É fácil? Não é. É o que você falou. Amar os nossos próximos é muito fácil. Mas vamos pôr em prática, vamos praticar o exercício de amor, de ajuda ao próximo. Porque isso nós temos com fartura dentro de nós. Né? Só querer. É abundante, é só querer, é só estender a mão. Que vocês tenham um excelente domingo, que Deus os abençoe, que vocês saiam daqui fortalecidos na fé e nas suas convicções. Convido agora os trabalhadores da casa para que se dirijam para a segunda parte dos nossos trabalhos. Amor da minha vida.